A congelante água do Hudson não assustou-a. Perder o pequeno menino afundando nas turvas profundezas, sim. Mas quando Ken arrastou seu corpo mole para a margem lamacenta, ela não percebeu a parte mais difícil não era lutar contra a corrente. Era enfrentar o homem que chegou segundos depois. Adrian Vulov não era apenas um pai preocupado. Ele era o chefe do mais temido sindicato do crime da cidade, um homem que não acreditava em acidentes. Quem pensou ela estava salvando uma vida naquele dia? Mas no momento que ela olhou nos olhos do diabo, ela percebeu ela poderia ter acabado de assinar sua própria sentença de morte. Esta é a história de como um simples ato de bondade latiu uma guerra. O vento de Chicago em novembro tinha dentes. Mordeu através da lã do casaco de Kane Evans, encontrando as fendas em seu cachecol e fazendo-a arrepender da decisão de caminhar para casa após um turno de 12 horas no St. Jude's Memorial. Mas o metrô estava parado novamente e quem precisava do ar? O hospital cheirava a antisséptico e más notícias. A beira-rio pelo menos cheirava a chuva e concreto molhado. Cain ajustou sua bolsa, seus dedos dormentes dentro de seus bolsos. Ela tinha 26, afogando-se em empréstimos estudantis e cansada de um jeito que o sono não podia consertar. O caminho ao longo do rio Chicago estava deserto esta tarde, os corrimãos de ferro escorregadios com névoa. Ela estava passando pelos antigos estaleiros abandonados, uma área que os locais sabiam evitar quando ela ouviu isso. Não era um grito, era um splash, um som pesado, não natural que cortou através do zumbido do tráfego distante. Cain parou. Ela escaneou a água escura agitada cinza e preta sob os postes de rua tremeluzente. "Olá!" ela chamou, sua voz arrebatada pelo vento. Nada, apenas o bater das ondas contra as estacas de concreto. Ela virou para continuar caminhando, convencendo-se era apenas detritos, talvez um pneu jogado por adolescentes. Mas então ela viu isso, um flash de vermelho brilhante balançando a 20 jardas para fora, um casaco puffer e anexado a ele uma pequena mão pálida debatendo-se desesperadamente contra a corrente. Kane não pensou, seu cérebro, treinado por anos na emergência, ignorou o medo e foi direto ao protocolo. Ela largou sua bolsa, chutou suas botas pesadas e saltou sobre o corrimão. A queda foi de 10 pés. Ela atingiu a água congelante como uma pedra. O choque tirou o ar de seus pulmões, transformando seu sangue em gelo instantaneamente. O rio era uma besta, pesado, e puxando, arrastando suas roupas. Ela emergiu ofegando, limpando o lodo de seus olhos. "Socorro!" A voz era fina, aterrorizada e gorgolejante. "Mantenha sua cabeça para cima!" Ken gritou, nadando com braçadas agitadas, desesperadas. A corrente aqui era viciosa, uma corrente de retorno criada pelas estacas da ponte. Ela alcançou o casaco vermelho bem quando o menino afundou novamente. Ele era pequeno, talvez 7 ou 8 anos de idade. Caim mergulhou seus olhos, ardendo na escuridão turva. Sua mão roçou o nylon. Ela agarrou-o apertado e chutou para cima, quebrando a superfície com o menino em seus braços. Ele era peso morto, em pânico e debatendo-se. "Pare! Eu te peguei!" Ela gritou, cuspindo água do rio. Ela enganchou seu braço sob o queixo dele, virando-o de costas para manter suas vias aéreas desobstruídas. "Eu te peguei." A natação de volta foi tortura. Seus membros pareciam chumbo. Cada chute era uma batalha contra o frio congelante que já estava fazendo sua visão em túnel. Ela mirou em uma escada de manutenção enferrujada agarrada à parede musgosa do aterro. Ela jogou o menino em direção à escada. "Pegue!" O menino, tremendo violentamente, seus lábios azuis, conseguiu passar um braço pelo degrau. Caim empurrou-o para cima sua força, falhando. Ela subiu atrás dele, suas unhas rasgando contra o ferro enferrujado, até que ambos desabaram na passarela de concreto. Ken rolou de costas, sibilando, olhando para o céu sufocado pela poluição. Ela estava congelando,
Hipotermia estava a minutos de distância. Ela forçou-se a sentar. O menino estava enrolado em bola, tossindo água. Ei! Ken balbuciou, seus dentes batendo juntos dolorosamente. Ela rastejou até ele, verificando seu pulso. Era errático. Qual é seu nome? Léo, ele sussurrou, seus olhos arregalados e escuros, aterrorizado não apenas pela água, mas por algo mais. Ele olhou ao redor selvagemente. Meu pai, ele ficará tão bravo. Não, Ken disse, esfregando seus braços vigorosamente para gerar calor. Ele ficará feliz que você está vivo. Precisamos levar você a um hospital. Ela alcançou seu telefone em seu bolso do casaco apenas para perceber seu casaco estava de volta no caminho superior junto com sua bolsa. Ela estava encharcada, congelando e sem telefone na pior parte da cidade. Ok, Léo, temos que andar. Temos que continuar nos movendo. Antes que ela pudesse ficar de pé, o som de pneus cantando no asfalto ecoou nas paredes do armazém. Soou como uma explosão. 3 SUVs pretos maciços, acabamento fosco, janelas fumê, rugiram no caminho de pedestres, ignorando os pilares. Eles derraparam até parar em formação V, bloqueando Caim e Léo contra o corrimão do rio. Caim instintivamente puxou Léo atrás dela. Fique para trás, ela avisou, embora ela não tivesse arma, apenas seu corpo tremendo. As portas voaram abertas. Homens saíram. Eles não pareciam polícia. Eles não pareciam paramédicos. Eles vestiam ternos cinza-carvão sob medida que custavam mais que o salário anual de Caim. E o jeito que eles se moviam, eficiente, silencioso, letal, gritava treinamento militar, e em suas mãos estavam armas. Metralhadoras compactas, suprimidas niveladas diretamente no peito de Caim. No chão agora, um deles latiu. Ele é uma criança, Caim gritou, protegendo Léo. Ele está congelando, baixem as armas. O círculo de homens se separou. Um homem saiu do SUV principal. Ele era alto, mais de 1,90 m, vestindo um longo sobretudo preto sobre um terno. Ele não tinha uma arma sacada. Ele não precisava de uma. Ele irradiava um poder frio aterrorizante que fazia os homens armados parecerem crianças. Seu cabelo era escuro, penteado para trás de um rosto que era devastadoramente bonito, mas duro como granito. Seus olhos eram da cor do aço, e agora eles estavam queimando com uma raiva que poderia chamuscar a terra. Ele olhou para Léo. Então ele olhou para Caim. Ele andou para frente, os guardas se movendo para deixá-lo passar. Ele parou a 2 pés de Caim. Papai! Léo soluçou, rompendo o aperto de Caim e correndo para o homem. O homem pegou o menino caindo sobre um joelho para envolvê-lo no sobretudo, enterrando seu rosto no pescoço molhado do menino por uma fração de segundo. Foi um momento de crua humanidade. Então o homem levantou, Léo seguro em seus braços. Ele olhou para Caim. Quem é você? Sua voz era profunda, acentuada com algo eslavo e totalmente desprovida de gratidão. Eu sou aquela que acabou de tirar seu filho do rio. Caim estalou adrenalina, superando seu medo. Ele tem hipotermia leve. Ele precisa de um hospital, não de um interrogatório. O homem olhou para ela. Ele notou seus esfoliantes molhados, suas mãos tremendo, a tonalidade azul de seus lábios. Ele sinalizou para o guarda à sua esquerda um homem massivo com uma cicatriz correndo através de sua sobrancelha. Silas, o homem disse quietamente. Coloque Léo no carro. Aumente o aquecimento. Ligue para o Torariz agora. Sim, Pacan, Silas disse, pegando o menino gentilmente. Quem congelou? Pacan. Ela sabia aquela palavra. Ela trabalhava em um centro de trauma em Chicago. Ela tratava vítimas de tiros e membros de gangues. Pacan era o título para um chefe na máfia russa. Ela deu um passo para trás, suas costas batendo no corrimão. Eu deveria ir. O homem entrou em seu espaço, bloqueando sua saída. Ele não tocou nela, mas sua presença era sufocante. Você não vai a lugar nenhum, ele disse.
Eu salvei ele, Cain sussurrou. Ou o homem disse, inclinando a cabeça, seus olhos escaneando seu rosto como se estivesse lendo um dossiê. Você jogou ele para que pudesse fazer a heroína. O queixo de Caim caiu. Você é insano. Eu quase me afoguei. Silas, o homem chamou sem desviar o olhar de Caim. Leve-a. Traga-a para a propriedade. Espere. Não! Caim gritou, recuando. 2 guardas agarraram seus braços. Você não pode fazer isso. Isso é sequestro. O homem virou as costas para ela, caminhando em direção ao SUV principal. Não é sequestro, senhorita. Ele pausou, esperando por um nome. Evans, ela cuspiu, lutando contra os guardas. Cain Evans. Não é sequestro. Senhorita Evans, Adrian Vulov disse, abrindo a porta do carro. É uma investigação, e se eu descobrir que você teve algo a ver com meu filho caindo naquela água, você desejará ter se afogado com ele. A viagem foi silenciosa. Cain sentou no assento do meio do segundo SUV, imprensada entre 2 guardas de rosto de pedra. O interior de couro cheirava a colônia cara e óleo de arma. O aquecimento estava no máximo, o que parou seu violento tremor, mas o medo mantinha seu coração martelando contra suas costelas. Eles não a levaram para uma delegacia de polícia. Eles dirigiram para o norte, saindo da cidade em direção aos blefes da Gold Coast, onde o dinheiro antigo vivia. Eles passaram por portões de ferro forjado e calçadas sinuosas até pararem diante de uma fortaleza. A propriedade Volkov era menos uma casa e mais um castelo moderno. Altas paredes de concreto cobertas com câmeras e sensores cercavam uma mansão imponente de vidro e pedra preta. Parecia impenetrável. O carro parou. A porta abriu. Fora. O guarda disse. Caim saiu, seus esfoliantes molhados agarrando-se à sua pele. Ela sentiu-se pequena, exposta e ridícula. Ela era uma enfermeira que salvava vidas. E agora ela estava sendo tratada como uma criminosa por um homem que parecia ser dono de metade da cidade. Eles a conduziram para o hall de entrada. Era cavernoso com pisos de mármore que refletiam o lustre de cristal acima. Adrian Volkov já estava lá tirando seu sobretudo molhado. Ele estava em um terno de 3 peças, agora parecendo imaculado apesar do caos no rio. Ele estava falando rapidamente em russo para um homem mais velho carregando uma bolsa médica. Dr. Aris, presumivelmente. Adrienne virou enquanto Caim era trazida. Verifique-a, Adrienne comandou o médico. Eu não preciso de um check-up, Cain disse, cruzando os braços. Eu preciso ir para casa. Verifique-a, Adrienne repetiu sua voz, não deixando espaço para discussão. Se ela morrer de pneumonia no meu corredor, é uma bagunça que eu não quero limpar. Dr. Aris aproximou-se dela gentilmente. Por favor, senhorita, apenas uma verificação rápida. Pulmões e coração. Cain cedeu principalmente porque ela se sentia cansada. O médico ouviu seu peito, verificou suas pupilas e mediu sua temperatura. Ela está limítrofe hipotérmica. Dr. Aris disse a Adrienne. Ela precisa de um banho quente, roupas secas e descanso imediatamente. Adrienne assentiu uma vez. Ele olhou para uma mulher mais velha, a governanta, que estava pairando nervosamente pelas escadas. Marta, leve-a para o quarto de hóspedes azul. Pegue as roupas dela. Tranque a porta por fora. Você não pode me manter aqui. Cain deu um passo à frente, sua raiva explodindo novamente. Eu tenho um emprego. Eu tenho uma vida. Você não pode simplesmente me trancar porque você é paranoico. Adrienne caminhou até ela. De perto, ele era ainda mais intimidante. Ele cheirava a chuva e sândalo. Ele a dominava, mas Cain recusou-se a recuar. Ela levantou o queixo, encontrando seu olhar de aço. Meu filho, Adrienne disse, sua voz baixa e perigosa, é a única coisa neste mundo que importa para mim. Ele é um excelente nadador. Ele não cai em rios até eu saber como ele foi parar na água. Ninguém envolvido sai da minha vista. Nem você, nem seus guarda-costas. Ninguém. Eu estava caminhando para casa.
Cain insistiu. Nós verificamos sua rota, Adrienne disse calmamente. St. Jude's é o caminho do rio. Coincide. Mas coincidência é a explicação do homem preguiçoso para uma conspiração. Até Léo acordar e me contar o que aconteceu. Você é minha convidada. Convidada? Caim zombou. Você disse tranque a porta. Uma convidada sob alta segurança? Adrienne corrigiu. Ele se inclinou mais perto. Não tente sair, Caim. O perímetro é eletrificado e meus homens atiram primeiro. Suba as escadas. Aqueça-se. Reze para meu filho limpar seu nome. Ele virou e caminhou para longe em direção à ala leste da casa. Caim o observou ir, uma mistura de fúria e terror girando em sua barriga. Ele era um monstro lindo, rico, aterrorizante. Marta tocou seu braço gentilmente. Venha, querida, você está ficando azul. Cain seguiu a governanta pela grande escadaria. Ao chegar ao patamar, ela olhou para baixo. Adrienne estava em pé junto à janela, olhando para a noite escura, sua mão apertando um copo de líquido âmbar tão forte que ela pensou que o vidro poderia estilhaçar. Ele parecia um rei sob cerco. A cela era mais agradável que todo o apartamento de Cain. O quarto de hóspedes azul tinha uma cama king size, uma varanda privada e um banheiro cheio de mármore e acessórios dourados. Após um banho escaldante que finalmente expulsou o frio de seus ossos, Cain vestiu as roupas que Marta havia deixado, um par de calças de moletom de cachemira cinza e uma camisa de seda oversized. Eram roupas de homem. As roupas dele, ela percebeu com um rubor. Eles cheiravam a ele sândalo e algo crocante como papel caro. Ela andou pelo quarto por 1 hora. Ela tentou a porta, trancada como prometido. Ela verificou a varanda. Era no 3º andar, uma queda reta para um pátio patrulhado por 2 guardas com Rottweilers. A fuga era impossível. Por volta das 22h, a fechadura clicou. Cain girou, pegando uma pesada luminária de latão da mesa de cabeceira. A porta abriu. Não era um guarda. Era Adrian. Ele havia afrouxado sua gravata e arregaçado suas mangas, revelando antebraços que eram grossos com músculo e marcados com fracas cicatrizes desbotadas. Ele segurava uma bandeja com uma tigela de sopa e uma garrafa de água. Ele viu a luminária em sua mão e levantou uma sobrancelha. Vai espancar seu anfitrião, meu captor. Caim corrigiu, abaixando a luminária, mas não a soltando. Adrienne colocou a bandeja na mesa. Coma! Marta fez borscht. Isso ajudará com o frio. Não estou com fome. Coma! Ele ordenou. Ele sentou na poltrona no canto, cruzando suas longas pernas. Léo está acordado. O aperto de Caim na luminária afrouxou. Ele está bem? Seus pulmões? Ele está bem. Dora Riz diz que você fez excelente RCP. Você salvou seu cérebro da privação de oxigênio. Bom, Cain disse, respirando um suspiro de alívio. Então ele te disse que eu apenas o encontrei. Adrienne olhou para ela por um longo momento. O silêncio se estendeu pesado e espesso. Ele disse que foi empurrado, Adrienne disse. Cain congelou. Empurrado por uma mulher, Adrienne disse suavemente. Uma mulher de casaco cinza. Cain olhou para seu próprio casaco pendurado no cabide perto da porta. Era lã cinza. Não, Cain sussurrou. Não, eu estava usando aquele casaco. Sim, mas eu não o empurrei. Eu pulei atrás dele. Léo disse que estava caminhando perto do corrimão, esperando por seu detalhe para alcançá-lo. Ele havia corrido na frente. Ele sentiu mãos em suas costas. Ele virou e viu uma mulher de cinza. Então ele caiu. Adrian levantou-se lentamente. A filmagem de segurança do armazém é granulada. Mostra uma figura de cinza correndo em direção ao menino. Então o menino cai. Então a figura pula. Eu estava correndo para ajudá-lo. Caim gritou pânico subindo em seu peito. Ele já estava caindo quando eu comecei a correr.
Ou Adrienne disse caminhando em direção a ela. Você o empurrou, arrependeu-se, ou percebeu que estava sendo observada e mergulhou para corrigir seu erro. Ou talvez foi uma tentativa de sequestro mal feita. Por que eu sequestraria uma criança e então me afogaria tentando salvá-lo? Caim argumentou, lágrimas de frustração ardendo em seus olhos. Eu sou uma enfermeira. Eu salvo pessoas. Verifique meu histórico. Eu tenho 0 ficha criminal. Eu tenho empréstimos estudantis e um gato chamado Miso. Eu não sou uma assassina. A Adrienne parou bem na frente dela. Ele pegou a luminária da mão dela e a colocou suavemente. Então ele pegou seu queixo em sua mão. Seus dedos eram ásperos, calejados, mas seu toque não era doloroso. Era examinador. Eu verifiquei você, Kane Evans, ele disse, sua voz caindo para um estrondo. Nascida em Ohio. Pai era um mecânico, mãe, uma professora. Ambos falecidos. Grau de enfermagem da UIC, topo de sua classe. Você tem 40 mil em dívida. Você trabalha horas extras toda semana. Então você sabe que eu sou normal. Ela respirou seu coração acelerando com sua proximidade. Eu sei que todos têm um preço, Adrienne disse. E eu sei que meus inimigos, a família Calibrasi, os Tríades, eles pagariam sua dívida 10 vezes apenas para machucar meu filho. Ele soltou seu queixo. Mas Léo está confuso, ele está traumatizado. Sua memória está embaçada. Ele lembra do casaco cinza, mas ele não lembra do rosto. Eu não fiz isso, Ken disse firmemente. Eu quero acreditar em você, Adrienne disse. E por um segundo, ele parecia cansado. Porque se você o salvou, eu te devo uma dívida que nunca poderei pagar. Mas se você o machucou, ele não terminou a frase. Ele caminhou até a porta. Você fica aqui esta noite. Amanhã, nós voltaremos para o Rio. Nós vamos refazer seus passos. E se sua história tiver mesmo um buraco nela, ele abriu a porta. Durma bem, senhorita Evans. A fechadura clicou fechada novamente. Kane afundou na cama, enterrando seu rosto em suas mãos. Ela era uma prisioneira em uma cela dourada, acusada de tentar matar o menino que ela havia arriscado sua vida para salvar. Mas enquanto ela deitava no escuro tentando dormir, ela não conseguia tirar a imagem de Adrian Vulov de sua cabeça. A violência em seus olhos quando ele olhava para seus inimigos e o amor desesperado, aterrorizante quando ele olhava para seu filho. Ela sabia uma coisa com certeza. Adrian Vulov era um homem perigoso para ter como inimigo. Mas enquanto ela tocava a seda de sua camisa que ela estava usando, ela se perguntou como seria tê-lo ao seu lado. E em algum lugar na casa escura, um telefone tocou. Adrienne atendeu no seu escritório. Vulov, ele respondeu. Está feito. Uma voz distorcida disse do outro lado. O menino está vivo. Uma pena. A enfermeira deveria ser o bode expiatório perfeito. Por que você não colocou uma bala nela ainda? O aperto de Adrienne apertou no telefone até o plástico ranger. Seus olhos dispararam para o teto em direção ao quarto onde Kane estava dormindo. Quem é este? Adrienne exigiu. Um amigo? A voz zombou. Livre-se da garota, Adrian, ou terminaremos o trabalho no menino. E desta vez ela não estará lá para pescá-lo. A linha ficou muda. Adrienne olhou para o telefone, o casaco cinza, o empurrão. O ritual. Alguém havia armado para Caim. Ele olhou para os monitores de segurança. Na tela 4, ele viu Caim enrolada na cama, parecendo pequena e indefesa. Ela não era a assassina. Ela era o alvo. E agora, ela era a única testemunha. Adrienne guardou sua arma no coldre. Ele não a estava mantendo prisioneira mais. Ele estava mantendo-a viva. O silêncio na propriedade Vulov era pesado. O tipo que pressiona contra seus tímpanos. No quarto de hóspedes azul, Kane estava bem acordada, olhando para o teto. A adrenalina do rio havia desaparecido, deixando para trás um nó frio de pavor em seu estômago. Ela reprisou os eventos em sua mente.
O rosto do menino, a água congelante, os olhos cinza-aço de Adrienne acusando-a de assassinato, uma mulher de casaco cinza. Era insano. Era uma armação. Mas quem armaria para uma enfermeira aleatória? De repente, a maçaneta da porta de seu quarto girou. Ken sentou-se, seu coração martelando. Era lento, deliberado. A fechadura clicou. Adrian, ela sussurrou, agarrando o edredom. A porta abriu-se devagar, mas a figura silhuetada pela luz do corredor não era Adrian. Era Silas, o guarda massivo com a cicatriz que havia dirigido o carro. Mas algo estava errado. Ele não estava se movendo com a formalidade rígida de um guarda-costas. Ele estava rastejando uma pistola suprimida, erguida em sua mão direita. A respiração de Kane engasgou. Ela se arrastou para trás, derrubando a luminária de latão da mesa. Clang Silas não recuou. Ele levantou a arma, mirando diretamente em sua cabeça. Desculpe, querida. Ele grunhiu sua voz baixa e desprovida de emoção. Pontas soltas. Kane apertou os olhos, esperando pelo flash. Bang! O som era ensurdecedor, mas não veio da arma de Silas. A porta lá atrás de Silas estilhaçou-se ao ser chutada com tremenda força. Adrian Vulov estava lá, um borrão de fúria em uma camisa social branca. Antes que Silas pudesse puxar o gatilho, Adrian avançou, envolvendo seu braço no pescoço do homem gigante e batendo-o contra o batente da porta. A arma deslizou pelo chão, deslizando para debaixo da cama. Você virou! Adrian rugiu o som primal. Ele enfiou um joelho no rim de Silas, ouvindo o estalo do osso. No meu filho, na minha casa. Silas era enorme, mas Adrian lutou como um homem possuído. Ele torceu o braço de Silas com um estalo nauseante, desarmando-o completamente e então o jogou no chão. Adrian ficou sobre ele, seu peito ofegante, uma pistola preta em sua própria mão, agora apontada para seu ex-chefe de segurança. Quem te pagou? Adrienne exigiu, sua voz tremendo de raiva. Foi o Calibra? Silas cuspiu sangue no tapete imaculado. Ele riu um som gorgolejante molhado. Não importa, Vulov. A casa está comprometida. Você já está morto. Adrian não hesitou. Ele atingiu Silas com a pistola, nocauteando-o instantaneamente. Ele virou-se para Caim. Seus olhos estavam arregalados, selvagens. Havia sangue em seus nós dos dedos, o sangue de Silas. Levante-se. Adrienne latiu. Caim estava paralisada, tremendo violentamente. Ele ia te matar para fechar o ciclo. Adrienne disse, movendo-se para a cama e arrancando o edredom dela. Levante-se, Kane. Temos que nos mover agora. Ele agarrou a mão dela. Seu aperto era firme como ferro, mas sua palma era quente. Ele a puxou da cama descalça para o corredor. Aonde estamos indo? Kane ofegou, lutando para acompanhar seus passos longos. A sala do pânico está comprometida se Silas tinha os códigos, Adrienne disse, escaneando o corredor. As luzes de emergência vermelhas estavam piscando agora. Um alarme uivou à distância. Estamos deixando a propriedade. E Léo? Caim gritou, fincando os calcanhares. Eu não estou indo sem o menino. Adrienne parou. Ele olhou de volta para ela e pela primeira vez a máscara do impiedoso chefe da máfia escorregou. Ele parecia aterrorizado. Léo já está no transporte blindado com Marta e meu irmão Dante. Eles partiram há 10 minutos via o túnel. Eu fiquei para trás para te pegar. Ken olhou para ele. Você ficou por mim? Você é a testemunha, Adrienne disse, seu rosto endurecendo novamente, escondendo a vulnerabilidade. E eu não deixo pessoas inocentes morrerem na minha casa. Agora mova-se. Eles correram pela escadaria de serviço dos fundos. A casa estava em caos. Caim podia ouvir gritos, o som de botas no mármore e o distinto pop-pop-pop de tiros da entrada principal. O amigo no telefone não tinha apenas feito uma ameaça. Eles haviam enviado um esquadrão de ataque. Eles irromperam da porta da cozinha para a garagem.
Era um bunker de concreto maciço cheio de carros exóticos. Adrian contornou as Ferraris e Lamborghinis e correu para um sedã Ford surrado e discreto no canto. Entre, ele ordenou. Fique abaixada. Kane mergulhou no banco do passageiro. Adrienne saltou para o lado do motorista, fazendo ligação direta no carro com um teclado sob o painel. O motor rugiu para a vida. Soava como um motor a jato disfarçado dentro de um sedã. Enquanto a porta da garagem se abria, 3 homens em equipamento tático apareceram no final da entrada. Eles levantaram fuzis de assalto. Abaixe-se! Adrienne gritou, sua mão voando para empurrar a cabeça de Caim em direção aos joelhos dela. O para-brisa estilhaçou enquanto balas pulverizavam o carro. Caim gritou, cobrindo sua cabeça com seus braços. Adrienne não recuou. Ele bateu o carro em marcha a ré, girando o volante com uma mão enquanto disparava sua pistola pela janela quebrada com a outra. Ele pisou no acelerador. O Ford avançou, atingindo um dos atacantes e quebrando o portão lateral de ferro forjado. Eles derraparam para a escura estrada rural, pneus fumegando. Adrian dirigiu como um louco, fazendo curvas a 80 mph, seus olhos constantemente piscando para o espelho retrovisor. Ken sentou-se lentamente, escovando o vidro de seu cabelo. Seu coração estava batendo tão forte que doía. Ela olhou para Adrian. Seu rosto estava sangrando de um corte superficial em sua bochecha, onde o vidro o havia arranhado. Ele parecia focado, letal e terrivelmente calmo. Você foi atingida? Ele perguntou, não olhando para ela. Não, Caim disse, sua voz tremendo. Você é apenas um arranhão. Ele alcançou o console central, tirou um telefone pré-pago e discou um número. Dante, Adrian disse. Status uma pausa. Bom, mantenha Léo em movimento. Não vá para a casa segura na cidade. Vá para a cabana em Wisconsin. A segura, sem eletrônicos. Eu te encontrarei lá em 2 dias. Ele desligou e esmagou o telefone em sua mão, jogando os pedaços pela janela. Por que 2 dias? Quem perguntou quietamente. Por que não estamos indo com eles? Adrienne olhou para ela. As luzes do painel lançaram sombras profundas sobre seus traços afiados porque eles estão nos caçando, Ken. Eles pensam que você é a assassina que falhou. E eles sabem que eu sou o único protegendo você. Se formos a Léo, nós levaremos os lobos direto para as ovelhas. Ele reduziu a marcha, acelerando ao atingirem a rodovia. Nós vamos ser a isca, ele disse sombriamente, e Deus ajude quem quer que a pegue. Eles dirigiram por 4 horas. As luzes da cidade de Chicago desapareceram no preto sem fim do Illinois rural, então nas densas florestas perto da fronteira. A adrenalina havia passado, deixando Kane exausta e dolorida. Ela observava as árvores passarem embaçadas, sentindo como se tivesse caído em um filme que não podia pausar. Adrienne mal falou. Ele estava constantemente escaneando a estrada, pegando saídas aleatórias e voltando para trás para garantir que não estavam sendo seguidos. Finalmente, assim que o sol começou a sangrar luz cinza sobre o horizonte, Adrienne virou em uma trilha de cascalho escondida por pinheiros crescidos. Eles dirigiram fundo na floresta até que uma pequena cabana de madeira toscamente apareceu. Parecia abandonada, sem luzes, sem carro na entrada. É isso? Quem perguntou. Um dos velhos esconderijos de caça de meu pai. Adrienne disse, desligando o motor. Não em nenhuma escritura, não em nenhum mapa digital, sem eletricidade, sem serviço de celular. Nós somos fantasmas aqui. Eles saíram. O ar era fresco e cheirava a agulhas de pinheiro e terra úmida. Adrienne abriu o porta-malas e tirou uma mochila de lona e um kit de primeiros socorros. Dentro, ele disse. O interior era esparso, uma lareira de pedra, um sofá de couro que já vira dias melhores e uma pequena cozinha. Estava frio, o ar dentro estagnado. Adrienne imediatamente foi para a lareira, empilhando toras com movimentos eficientes. Em minutos,
Um fogo estava estalando, lançando um brilho laranja quente sobre o quarto. Sente-se, Adrienne gesticulou para o sofá. Ele abriu o kit de primeiros socorros. Deixe-me olhar suas mãos. Ken olhou para baixo. Suas palmas estavam em carne viva e arranhadas da escada enferrujada no rio. E ela havia cortado seu braço no vidro do carro. Ela nem sentira a dor até agora. Ela sentou. Adrienne ajoelhou-se na frente dela. Para um homem que ganhava a vida com violência, suas mãos eram surpreendentemente gentis enquanto ele limpava suas feridas com antisséptico. Eu sinto muito, ele disse quietamente. Ken olhou para o topo de sua cabeça escura. Pelo quê? Me sequestrar, ou quase me fazer ser baleada. Adrienne olhou para cima. Seus olhos estavam cansados. Por tudo isso. Você estava certa. Você estava apenas no lugar errado na hora errada. E agora meu mundo infectou o seu. Quem está fazendo isso? Adrian. Kane perguntou, usando seu primeiro nome pela primeira vez sem veneno. Quem te odeia o suficiente para matar seu filho? Adrienne terminou de enfaixar sua mão e sentou-se de volta em seus calcanhares, olhando para o fogo. A família Calibray é nossa rival na cidade, mas isso parece pessoal. Silas foi meu chefe de segurança por 6 anos. Ele viu Léo crescer. Para virá-lo leva mais que dinheiro. Leva influência ou ódio. Ele levantou e andou pelo pequeno quarto. A mulher de casaco cinza, aquela que Léo viu, não era você. Eu sei disso, Caim disse secamente. Eu quero dizer, era para parecer com você. Mesma altura, mesma cor de cabelo. Eles te rastrearam, Caim. Eles sabiam sua rota. Eles esperaram você estar perto do rio. Então eles empurraram Léo. Se você não tivesse pulado, você teria sido apenas uma testemunha. Mas porque você pulou, porque você o salvou, eu arruinei o plano. Caim percebeu que eles queriam que ele se afogasse, e eles queriam culpar a negligência em bem. Ninguém. Apenas um acidente. Mas se eu o salvasse, eu poderia testemunhar que ele foi empurrado. Exatamente, Adrienne disse. Drain, você é a falha na matriz. Ele caminhou até a janela, espiando pelas frestas nas persianas. Há algo mais, ele disse, sua voz caindo uma oitava. A mãe de Léo, Kane, o observou. Eu pensei. Eu assumi que ela não estava por perto. Ela morreu há 4 anos, Adrienne disse. Acidente de carro. Ou assim pensamos. Mas a voz no telefone, aquela que ligou para a casa, usou uma frase que ela costumava dizer. Kane sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. Que frase! Uma pena. O maxilar de Adrienne apertou. Ela sempre dizia isso antes de fazer algo cruel. Uma pena você ter que aprender esta lição, Adrian. Ele virou-se para Kane, sua expressão assombrada. Se isso está vindo do passado, da família dela, então ninguém está seguro, nem mesmo Léo. Ele olhou para Kane, tremendo no sofá em sua camisa oversized. Ele caminhou, tirou seu paletó e o cobriu sobre os ombros dela. O peso disso era reconfortante. Você precisa dormir, ele disse. Eu farei a primeira vigília. Só tenho um sofá. Caim apontou. Eu sentarei perto da porta, Adrienne disse, puxando uma cadeira de madeira contra a entrada e verificando o carregador de sua pistola. Ken deitou puxando o casaco apertado. Ela o observou sentado lá, um sentinela silencioso na tremeluzente luz do fogo. Ele era um criminoso, um assassino. Mas nesta cabana com o mundo caçando-os, ele era a única coisa entre ela e a morte. Adrian, ela sussurrou. Vá dormir, Kane. Obrigada, ela disse suavemente por voltar por mim. Ele não respondeu por um longo tempo. Assim que ela estava adormecendo, ela ouviu sua voz áspera e baixa. Eu não deixo minhas dívidas não pagas. Amanhã veio com a tempestade. A chuva açoitou o telhado da cabana, batucando um ritmo implacável. Caim acordou sozinha no sofá. O pânico irrompeu por um segundo até a porta abrir e Adrian entrou, encharcado, carregando um feixe de lenha.
Tempestade derrubou uma árvore na estrada de acesso, ele disse, sacudindo água de seu cabelo. Estamos presos aqui até que clareie, ou até que eu possa mover o tronco. Ele parecia diferente à luz do dia. A barba, por fazer em seu queixo, era mais escura, fazendo-o parecer robusto e perigoso. Ele havia descartado a camisa social e estava usando uma camiseta preta que ele deve ter encontrado na mochila de lona. Ela se agarrava ao seu peito, enfatizando o puro poder de sua constituição. Ken sentou-se consciente de seu cabelo bagunçado. É ruim estar preso? É bom, Adrienne disse, jogando a madeira perto do fogo. Lama cobre rastros, a chuva aterra drones. Nós temos tempo. Ele moveu-se para a cozinha e abriu uma lata de feijão com uma faca de combate. Café da manhã dos campeões. Eles comeram em silêncio a tensão da noite anterior, mudando para algo mais denso. Toda vez que suas mãos se roçavam passando a comida, Cain sentia um choque de eletricidade. Então, Ken disse, tentando se distrair, conte-me sobre Léo, como ele é quando não está se afogando. Um pequeno, genuíno sorriso tocou os lábios de Adrienne. Isso transformou seu rosto, tirando 10 anos de sua idade. Ele é energético. Ele ama dinossauros. Ele pensa que é um T-Rex metade do tempo. Ele toca violino mal. E ele odeia matemática. Parece um garoto normal. Cain sorriu. Ele não é normal. Adrian disse, seu sorriso desaparecendo. Ele é um Vulov. Ele tem um alvo em suas costas desde o dia em que nasceu. Eu tentei mantê-lo fora desta vida. Escolas particulares, babás. Mas a vida, ela sempre encontra um jeito de entrar. Ele olhou para Cain intensamente. Você é normal, Cain. Você tem uma alma. Você se preocupa com o aluguel. Você salva vidas em vez de tirá-las. Você deveria me odiar por arrastá-la para isso. Eu não te odeio, Cain disse, surpreendendo a si mesma. Eu odeio a situação, mas eu vi como você olhou para ele no rio. Você o ama mais do que qualquer coisa. Eu queimaria o mundo por ele, Adrienne disse simplesmente. Ele levantou e caminhou até ela. A cabana era pequena, forçando-os ao espaço um do outro. Ele parou a centímetros dela. E agora, ele sussurrou, seus olhos caindo para os lábios dela. Eu me pego me perguntando quanto do mundo eu queimaria pela mulher que o salvou. A respiração de Cain engasgou. O ar entre eles crepitou. O perigo lá fora parecia a 1 milhão de milhas de distância. Tudo que existia era a luz do fogo, a chuva e o calor irradiando de Adrian Vulov. Ele estendeu a mão, roçando sua bochecha. Você é muito boa para este mundo, Cain. Talvez, ela sussurrou, inclinando-se em seu toque. Ou talvez o mundo é apenas muito ruim. Ele se inclinou seus olhos, buscando os dela por permissão. Cain não se afastou. Ela inclinou a cabeça para cima. Seus lábios roçaram os dela, hesitantes a princípio para questionar. Então, enquanto ela suspirava contra ele, o beijo aprofundou. Era faminto, desesperado, alimentado pelo medo da morte e pela conexão súbita, avassaladora entre duas pessoas de lados opostos da trilha. Os braços de Adrienne foram ao redor de sua cintura, puxando-a rente a ele. As mãos de Cain se emaranharam em seu cabelo molhado. Era um beijo que tinha gosto de chuva e perigo. De repente, um estalo alto ecoou de fora. Não trovão, um galho estalando. Adrian quebrou o beijo instantaneamente, seus olhos mudando de paixão para predador em um nanosegundo. Ele empurrou Cain atrás dele, sacando sua arma. Abaixe-se! Ele sibilou. Ele moveu-se para a janela. Através da chuva, ele viu o movimento na linha de árvores, um flash de equipamento tático. Eles nos encontraram, Adrienne amaldiçoou. Como eles nos encontraram? Ele olhou para Cain, então para o curativo em seu braço. Ele agarrou seu braço, arrancando o curativo. Por baixo da gaze grudada em sua pele, estava um minúsculo microchip pulsante do tamanho de um grão de arroz. Adrienne olhou para ele, seu rosto pálido. Dr. Harris, ele sussurrou. O médico colocou um rastreador em você quando ele te verificou na casa.
Caim olhou para o Chip com horror. O médico? Mas ele parecia tão legal. Não confia em ninguém, Adrienne disse, sua voz gelada. Uma bala esmagou a janela, encravando-se na parede de toras a centímetros da cabeça de Adrienne. Para o banheiro, Adrienne gritou, agarrando sua banheira agora. A cabana irrompeu em tiroteio. O banheiro da cabana de caça era pequeno, cheirando a mofo e sabão de pinho velho. Caim se encolheu na banheira de ferro fundido, seus joelhos puxados para o peito, enquanto balas rasgavam o resto da cabana. O som era ensurdecedor madeira, estilhaçando vidro, e o tac-tac-tac de tiros suprimidos atingindo as toras. Adrian estava agachado junto ao batente da porta, verificando sua arma, uma Sig Sauer P-320 que ele havia puxado da mochila de lona. Ele parecia calmo, terrivelmente assim. Ele virou-se para Caim, seus olhos fixando-se nos dela. Eles estão suprimindo a frente. Eles querem nos expulsar por trás, ele disse, sua voz cortando o barulho. Há pelo menos 6 deles. Ele alcançou sua bota e puxou uma faca reserva, um pedaço irregular de aço escuro. Ele entregou-a para ela. Se alguém vier por aquela porta que não seja eu, você coloca isso no pescoço deles. Você entende? Caim pegou a faca. Suas mãos estavam tremendo, mas ela assentiu. Sim, boa garota. Adrienne pegou o curativo descartado com o microchip ainda grudado nele. Ele olhou para a janela acima do vaso sanitário, um pequeno quadrado de ventilação. Eles estão rastreando isso, ele disse. Ele alcançou e encaixou o chip na moldura da janela. Vamos dar a eles um alvo. Ele pegou um cobertor pesado de lã do cabide, jogou-o sobre sua cabeça para quebrar sua silhueta e chutou a porta do banheiro. Fique abaixada, ele gritou para Kim. Ele correu não em direção à porta dos fundos, mas direto para a frente da cabana, diretamente na linha de fogo. Ele virou a pesada mesa de carvalho de lado para a cobertura assim que as janelas da frente se desintegraram sob uma saraivada de tiros. Ken cobriu seus ouvidos, apertando os olhos. Ela ouviu Adrian retribuir fogo, o alto estalo de sua pistola não suprimida, estrondando como trovão comparado às armas do inimigo. Então silêncio remando. Uma voz gritou de fora. Esse foi o erro. Adrian saltou sobre a mesa. Ele não atirou. Ele correu pela porta da frente estilhaçada, mergulhando na varanda molhada. Caim ouviu um grito, então um baque molhado, então outro tiro. Ela não podia ficar na banheira. Se ele morresse, ela estava morta também. Impulsionada por um instinto que ela não sabia que possuía. Ela rastejou para fora do banheiro e espiou através dos destroços da sala de estar. Lá fora, a tempestade estava furiosa. Através das camadas de chuva cinza, ela viu Adrian lutando. Ele era um borrão de violência. Ele havia engajado 2 homens em combate corpo a corpo na lama. Ele torceu o rifle de um homem para longe, usando a coronha para quebrar a mandíbula do atacante. Então girou e colocou 2 tiros no peito do segundo homem. Mas um terceiro homem emergiu da linha de árvores, levantando uma espingarda. Adrian estava ocupado, suas costas viradas. Adrian! Ken gritou. O aviso deu a ele uma fração de segundo. Ele caiu de joelhos enquanto o tiro de espingarda dizimava o corrimão da varanda onde ele estava de pé. Adrian rolou, atirando do chão. O atirador caiu, mas eles não tinham terminado. Queimem! Alguém gritou da floresta. Um coquetel molotov arqueou pelo ar, caindo no telhado da cabana. A velha madeira seca pegou fogo instantaneamente apesar da chuva. Fumaça começou a jorrar para o quarto. Caim, mexa-se! Adrienne rugiu, correndo de volta para dentro. Ele agarrou o braço dela, puxando-a para cima. Pela porta dos fundos agora. Eles correram pela cozinha, irrompendo pela porta dos fundos, bem quando o telhado começou a desabar. O calor estava escaldante. Eles correram para a densa linha de árvores, escorregando na encosta lamacenta. Atrás deles, a cabana tornou-se uma fogueira, iluminando a floresta em um brilho laranja misterioso. Eles nos verão, Caim ofegou, seus pulmões queimando.
Não, Adrienne disse, puxando-a para um barranco cheio de samambaias. O fogo destrói a assinatura de calor para seus visores térmicos. Isso os cega. Eles deslizaram pelo barranco, caindo em um leito de riacho com água congelante até suas canelas. Adrian não parou. Ele a arrastou rio acima sob a cobertura da margem saliente. Eles se moveram por 20 minutos em silêncio, o único som, a chuva e sua respiração ofegante. Finalmente, Adrienne parou sob uma ponte de concreto que passava sobre o riacho. Ele desabou contra a parede, deslizando até atingir a lama. Adrian Kane ajoelhou-se ao lado dele. Ele estava segurando o seu lado. Sangue escuro estava vazando por sua camiseta preta, misturando-se com a chuva. Seu tiro! Caim sussurrou. Horror a invadindo. Ricochete, Adrienne rangeu, seu rosto pálido fragmento nas costelas. Deixe-me ver. Kane entrou em modo enfermeira. Ela levantou a camisa dele. Era um rasgo irregular, sangrando muito, mas não havia atingido um pulmão. Preciso aplicar pressão. Precisamos parar o sangramento. Sem tempo, Adrienne sibilou. Eles vão voltar. Precisamos de um carro. Estamos a milhas de qualquer lugar. A estrada principal, 2 milhas a leste, Adrienne apontou. Há um posto de gasolina, um antigo. Você não pode andar 2 milhas. Adrienne agarrou a mão dela. Seu aperto era mais fraco que antes, mas seus olhos ainda estavam queimando com aquele intenso fogo de aço. Caim, ouça-me. Se eu desmaiar, você me deixa. Você corre para a estrada. Você sinaliza um carro. Você vai para a polícia, não os locais, os patrulheiros estaduais. Cala a boca, Caim disse, rasgando uma tira da parte de baixo de sua camisa. Ela a amassou e pressionou com força contra sua ferida. Adrian gemeu, sua cabeça caindo para trás contra o concreto. Eu não vou te deixar, Caim disse ferozmente. Você voltou por mim. Eu não vou te deixar em uma vala. Ela agarrou seu braço e o cobriu sobre seus ombros. Levante-se, Vulov. Você é pesado. Então me ajude. Adrienne olhou para ela, uma mistura de choque e admiração em seus olhos. Ele rangeu os dentes e se levantou. Eles tropeçaram pela floresta juntos, uma enfermeira e um chefe da máfia, ligados por sangue e a recusa em morrer. Na hora que eles alcançaram a linha de árvores perto do posto de gasolina, Adrienne estava mal consciente. A estação era um lugar pequeno, degradado com um único atendente cochilando dentro. Uma caminhonete enferrujada estava bombeando gasolina na ilha solitária. Fique aqui, Kane sussurrou, escorando Adrian contra uma árvore. Kane, eu cuido disso, ela disse. Ela saiu da floresta. Ela parecia um pesadelo, coberta de lama, sangue e encharcada. O motorista da caminhonete, um homem mais velho de flanela, olhou enquanto ela se aproximava. Senhorita, você está bem? Há um acidente? Por favor, Kane disse, sua voz tremendo. Meu marido. Nós batemos nosso carro. Ele está ferido gravemente. Precisamos de uma carona para o hospital. O homem hesitou, olhando para seus olhos selvagens. Vou ligar para o 911. Sem serviço. Kane mentiu desesperadamente. Por favor, apenas nos ajude. O homem assentiu lentamente. Ok, traga ele para fora. Kane correu de volta para a árvore. Adrian, acorde! Temos uma carona. Eles conseguiram colocar Adrienne no banco traseiro da cabine estendida. O velho dirigiu rápido, indo em direção à 10 em direção à cidade mais próxima. No banco traseiro, Caim segurou a cabeça de Adrienne em seu colo. Sua pele estava fria e úmida. Caim? Ele sussurrou, seus olhos tremeluzindo. Estou aqui. O traidor, ele murmurou. Não foi só a doutora Riss. Era o cheiro, fumaça de charuto e lavanda. Adrienne murmurou, caindo na inconsciência. O perfume da minha madrasta. Caim congelou. Sua madrasta. A caminhonete acelerou pela chuva, levando-os em direção à segurança incerta, enquanto Caim percebeu que a teia de traição estava muito mais perto de casa do que qualquer um havia imaginado.
3 dias depois, a ala privada do St. Jude's Memorial estava sob lockdown. Não oficialmente, mas efetivamente. Homens de terno estavam em cada elevador e escadaria. Dentro da suíte VIP, Adrian Vulov sentou-se na beira da cama. Ele estava sem camisa, um curativo branco fresco enrolado em suas costelas. Ele estava curando. Sua constituição era não natural, mas seu rosto estava sombrio. Dante, seu irmão, estava junto à janela. Léo estava seguro na propriedade segura nos Hamptons. Nós encontramos o Dr. Ares, Dante disse quietamente. Ele estava tentando embarcar em um voo para as Ilhas Caimã. Ele falou antes de expirar. E Adrienne perguntou, abotoando uma camisa social fresca. Ele foi chantageado. Alguém segurou sua neta, mas a ordem veio do topo. Era Helena. Adrienne pausou seus dedos parando nos botões. Helena, a viúva de meu pai. Ela queria o assento, Dante disse. Com você e Léo fora, o Império Vulov cai para ela por padrão. Adrienne terminou de abotoar sua camisa. Ele colocou seu paletó. Ele não parecia zangado. Ele parecia desapontado e letal. Onde ela está? Na cobertura, esperando por notícias de sua morte. Adrienne assentiu. Ele caminhou até a porta, então parou. Ele virou-se para o quarto conectado. Quem estava lá? Ela estava vestida em roupas limpas, jeans e um suéter que Dante havia trazido para ela. Ela parecia cansada, mas o medo havia desaparecido de seus olhos. Havia sido substituído por uma resolução endurecida. Você está partindo, ela afirmou. Eu tenho que acabar com isso, Adrienne disse. Esta noite. E então o quê? Caim perguntou. Eu volto para minha vida, para meu gato e meus empréstimos estudantis? Adrienne caminhou até ela. Ele não se importou o que Dante estava olhando. Ele pegou o rosto dela em suas mãos. Você pode, ele disse suavemente. Eu vou limpar sua dívida. Eu vou comprar uma casa em qualquer lugar do mundo. Você nunca mais me verá. Caim olhou para ele. Ela pensou sobre o rio, a cabana, o jeito que ele havia protegido seu corpo com o seu próprio. Ela pensou sobre a vida segura chata que ela tinha antes e quão fria ela parecia comparada ao fogo dos últimos 3 dias. E se eu não quiser isso, ela sussurrou. O polegar de Adrienne roçou seu lábio inferior. Caim, minha vida é sangue e balas. Você viu isso? Você quase morreu. Eu salvei você, ela o lembrou. E você me salvou. É uma guerra, Caim. Então você precisará de uma médica, ela disse, sua voz firme. Adrienne olhou para ela por um longo momento, procurando por dúvida. Ele não encontrou nenhuma. Ele inclinou-se e beijou-a forte, possessivo. Uma promessa e um aviso, tudo em um. Fique aqui com Dante, ele ordenou. Quando eu voltar, nós falaremos sobre o futuro. A cobertura. Helena Vulov estava bebendo champanhe e olhando para o horizonte de Chicago. Ela era uma mulher bonita em seus 50 anos, elegante e venenosa. As portas do elevador tilintaram. Ela sorriu, esperando seu assassino de aluguel. Ela virou. O copo caiu de sua mão, estilhaçando no chão de mármore. Adrienne entrou. Ele estava sozinho. Ele não segurava arma em sua mão. Ele não precisava de uma. Adrienne, ela gaguejou, recuando. Eu ouvi que houve um acidente. E? Adrienne repetiu, pisando sobre o vidro estilhaçado. Como Léo caindo no rio, como a emboscada na cabana. Eu não sei do que você está falando. Adrienne parou na frente dela. O quarto cheirava a charutos caros e lavanda. Você queria o trono, Helena. Você não se importou se tivesse que matar um menino de 7 anos para obtê-lo. Ele nem é sangue puro. Helena guinchou, sua máscara escorregando. Ele é fraco como sua mãe. O Império precisa de força. O Império precisa de lealdade, Adrienne disse friamente. E família? Ele virou as costas para ela. Os olhos de Helena se moveram para sua bolsa na mesa. Uma pequena pistola estava dentro. Ela avançou para pegá-la. Adrienne não virou. 2 tiros soaram das sombras da sacada. Helena desabou no chão. Dante saiu das cortinas, sua arma fumegante abaixada.
Ele havia chegado antes de Adrian, garantindo o quarto. Ela nunca aprendeu, Dante disse, guardando sua arma no coldre. Limpe isso, Adrienne disse, caminhando em direção ao elevador sem olhar para trás para o corpo. Eu tenho um lugar para ir. Epílogo. 6 meses depois, a gala de caridade no Instituto de Arte de Chicago foi o evento da estação. A imprensa estava lá em massa, piscando câmeras na elite da cidade. Uma limusine preta parou. A multidão silenciou. Adrian Vulov saiu. Ele parecia cada polegada, o rei da cidade, smoking, afiado, perigoso. Ele estendeu uma mão de volta para dentro do carro. Ken emergiu. Ela estava deslumbrante em um vestido verde esmeralda que abraçava suas curvas. Ela usava diamantes em sua garganta. Um presente de Adrian. Mas mais importante, ela usava uma confiança que não estava lá 6 meses atrás. Ela pegou o braço de Adrian. Pronta? Ele perguntou quietamente, inclinando-se perto de seu ouvido. Pronta? Ela sorriu. Eles caminharam pelo tapete vermelho juntos. Os flashes estouraram luz branca cegante. Um repórter empurrou um microfone para frente. Senhor Vulov, quem é a mulher misteriosa? É verdade que ela é uma ex-enfermeira? Adrienne parou. Ele olhou para o repórter, então para quem? Ele a puxou para mais perto, seu braço protetor em volta de sua cintura. Ela não é um mistério, Adrienne disse, sua voz profunda e se espalhando pela multidão. Ela é a mulher que salvou meu filho e ela é a única pessoa nesta cidade que eu confio com minha vida. Ele olhou para quem e por um segundo as câmeras não existiram. Ela é a rainha. Ele sussurrou para ela. Kane apertou a mão dele. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava governando. Eles viraram e entraram na gala, deixando o mundo se perguntando como uma enfermeira havia domado o diabo. E essa é a história de Kane e Adrian. Das congelantes águas do Hudson aos mais altos picos de poder, Kane provou que às vezes a coisa mais perigosa que você pode fazer é se apaixonar. Se você gostou deste romance de máfia cheio de reviravoltas, traição e redenção, por favor me faça um grande favor. Esmague aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me deixa saber que você quer mais histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca um novo episódio. Nós temos uma nova história lançando na próxima semana sobre um guarda-costas que se apaixona pela filha do senador. E confie em mim, você não vai querer perder aquele final. O que você achou da reviravolta com a madrasta? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.